Oi, gente, boa noite. O meu nome é Rafael Groman, eu sou professor do mestrado e do doutorado em comunicação da Unicinos. Estamos aqui para mais um evento do Conecta Mais. Hoje, um debate, uma palestra, uma conversa com o Eric Bretas do Globoplay sobre o futuro das plataformas de streaming. Em primeiro lugar, dizer que quem está assistindo no YouTube para, se quiser fazer pergunta, ir para o Microsoft Teams. Este é um evento que é organização do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, em parceria com os cursos de graduação da Escola de Indústria Criativa da Unicinos, e tem parceria de alguns grupos de pesquisa da própria Unicinos, como Audiovisualidades e Tecnocultura, Cult Pop, e de outras universidades, como Gêmeos da UFSCar, pesquisa em cultura e recepção midiática da URGS e qualidade no audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a parceria da Globo Universidade aqui com a gente, da Unicinos, e começo passando a palavra para a Viridiana Bertolini, do Globo Universidade, agradecendo muito por essa parceria com a gente, que seja e tenhamos muito mais no futuro próximo. Oi, Viridiana, boa noite. Oi, professor Rafael, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui no Conecta Mais. É um prazer para a gente estar aqui na Unicinos. Eu sou a Viridiana, como você disse, eu trabalho no Globo Universidade, que é uma área da Globo que estabelece a relação com o meio acadêmico, com o público jovem, com pesquisas, com conhecimento. Então, o nosso trabalho está todo calcado aí nessa relação com as universidades, né, com as escolas de formação. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite. Essa noite a gente vai ter aqui a participação do executivo Eric Bretas, que cuida da Globoplay e dos canais OTTs da Globo. Mas antes do Eric, de passar a palavra para o Eric, para vocês, para começarem o debate, eu queria mostrar um vídeo que conta um pouco da trajetória do Globo Universidade. A gente está atuando aí há bastante tempo, a gente é uma área que conecta mesmo, que faz muitos projetos em relação à Globo e à academia, apoio à pesquisa, eletivas, toda a cadeia aí de formação. Então, antes da gente passar a palavra aí para o debate, eu queria exibir esse vídeo que conta um pouquinho da nossa trajetória. Pode passar.
Eu acho que a gente teve um problema com o som, Rafael. Eu não sei se as pessoas ouviram com som, não sei se você quer passar novamente ou se a gente vamos para o debate, depois no final, a gente roda o vídeo, tá? Tá bom. Acho que é importante só ressaltar que todo esse conteúdo vai estar a gente vai gravar, a partir da semana que vem vai estar disponível lá no Globo Universidade e no Conecta. Então, para vocês que quiserem depois assistir novamente ou compartilhar esse conteúdo, a gente vai gravar para vocês depois, tá bom? Então, eu queria desejar mais uma vez boa sorte aí, boa aula, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui junto, tá? Valeu. Com você, Rafael. Obrigado, Viridiana. Desculpa aí, gente, pelo problema técnico. Ao final, então, da conversa com o Eric, a gente vai passar novamente o vídeo do Globo Universidade, apresentar um pouco o Eric Bretas, o diretor do Tinha dado um eco aqui. Apresentar o Eric Bretas, que é jornalista com mestrado em comunicação e regulação da mídia pela London School of Economics. Ele entrou na Globo em 1997 e por lá ele foi produtor, editor, diretor regional de jornalismo no Rio e diretor executivo do jornalismo. Foi também diretor de negócios da Globo na Califórnia e atualmente é diretor do Globoplay. Vai falar para a gente hoje sobre a experiência, então, da plataforma, do Globoplay e o futuro das plataformas de streaming. Boa noite, boa tarde para você aí, Eric. É um prazer estar com você aqui com a gente na Unicinos, com um convidado tão qualificado para conversar sobre a questão do audiovisual e das plataformas de streaming. Muito obrigado, professor Rafael, obrigado a Viridiana, obrigado a Unicinos, obrigado ao Globo Universidade, obrigado a todos vocês pelo interesse no nosso trabalho no Globoplay. Eu começo fazendo uma observação de que a gente está nesses tempos tão complexos, né, em que certamente seria bem mais interessante se eu pudesse estar aí com vocês, falando, olhando olho no olho, a gente tendo uma conversa mais calorosa, mas a gente não deixa a peteca cair, a gente vai se adaptando, né? Todo mundo está se adaptando a esses tempos de pandemia. Então, coisas como essa que a gente vê aí do áudio não funcionar, eventualmente podem acontecer, tá? Eu tenho uma apresentação aqui, peço paciência a vocês, a conexão aqui já deu uns soluços, mas é normal, né? O que importa é que a gente possa ter essa troca, independentemente de problemas técnicos, que a gente possa conversar, que a gente possa trocar ideias, que a gente possa ouvir o que vocês têm a dizer também, responder perguntas. Então, eu estou aqui muito à disposição de vocês para essa conversa de hoje. Eu estou na Globo há 23 anos, né? Atualmente eu moro na Califórnia, eu estou num processo de transição, né? Já tinha começado a minha transição de volta para o Brasil quando eu assumi o Globoplay e posteriormente a área de produtos e serviços digitais da Globo, que é responsável por todo o portfólio de produtos digitais da Globo, dessa nova Globo, né, que é o resultado da fusão de TV Globo, Globosat, Som Livre, Globo.com, né, são 4 unidades de negócio que se fundiram em uma só, que se chama simplesmente Globo, né. Eu sou responsável pelo portfólio de produtos digitais dessa unidade e, sem dúvida nenhuma, que o Globoplay é o produto que mais se destaca nesse portfólio, né. Acho que todos vocês devem ver, até pela importância que a gente dá na própria TV Globo ao Globoplay, né, as nossas chamadas, os nossos comerciais. É uma plataforma que a gente vem investindo muito, né. Esse ano tem mais de R$1 bilhão em investimentos no Globoplay, seja em conteúdo, seja em tecnologia, porque a gente acredita, né, a gente, os nossos acionistas, acreditam que precisamos estar posicionados no mundo do streaming, né, precisamos ter uma oferta robusta, competente, com conteúdo de qualidade, como tudo o que o Grupo Globo sempre fez, né, nas plataformas tradicionais, né, desde o seu início como um jornal, né, o Grupo Globo vai fazer 95 anos, começou com o jornal O Globo, né, depois as revistas, depois a rádio, depois a TV aberta, depois a TV por assinatura, os portais de internet e agora as formas mais avançadas, né, como plataformas de streaming, fantasy games como Cartola, o que confirma a vocação e a missão do Grupo Globo, né? Nós somos contadores de história, não importa qual seja a plataforma, né? Se
daqui a 20 anos a coisa importante for holografia, a gente vai contar histórias por holografia. Né? Se for realidade virtual, a gente vai contar histórias por realidade virtual, inclusive já estamos experimentando com realidade virtual, mas seja qual for a plataforma que as pessoas adotem, que seja importante para que as pessoas se conectem, né, com as diferentes histórias, nós estaremos lá. E o nosso investimento em streaming é uma prova do compromisso com essa missão, né? De levar a todos os brasileiros informação, entretenimento e contribuir para a educação deles. Eu trouxe uma apresentação, eu acho que vou tentar, assim, vai ter alguns números, mas vou tentar não torturar vocês com muitos números, acho que ela também está ilustrada. Fala um pouco da missão, fala um pouco do mercado, fala um pouco do contexto competitivo. Vou pedir, então, licença a vocês para a gente, vou compartilhar minha tela com vocês. Eventualmente tem alguns trechos que tem áudio. Se por acaso estiver mudo, peço um pouquinho de paciência, a gente segue adiante, né, com as informações visuais. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver? Alguém consegue só me confirmar se a tela está cheia agora com um slide de Globoplay mais Unicinos? Tá sim. Sim, sim. Maravilha. Muita gente fala em guerra do streaming. Eu não gosto muito da expressão guerra do streaming, porque eu acho que guerra evoca coisas negativas. Eu acho que essa explosão, aí eu concordo sim que nós temos uma explosão, ela é uma explosão de coisas boas, especialmente para o consumidor, né, que nunca teve tanta opção, nunca teve tanto conteúdo, né, e a gente chega a esse número da Ampere Analysis de que no próximo ano, no ano de 2021, possivelmente esse número já foi até antecipado por conta da Covid, portanto, das pessoas que em casa foram buscar, né, fontes de entretenimento, mas a gente acredita que entre o ano de 2020 e o ano que vem, as plataformas de streaming vão alcançar 1 bilhão de assinantes pelo mundo. Né? 1 bilhão. Então, essa aldeia que é o planeta Terra, uma aldeia de 7 bilhões, de cada 7 habitantes, um já acessa um serviço de streaming, seja o titular da conta, seja dependente. Né? Isso tem trazido também não só um acesso à plataforma, mas também a conteúdos, cada vez mais conteúdos de qualidade. Né? Isso aqui é um gráfico da FX, que é da rede Fox, né? É a unidade de pesquisa do canal FX, que faz um monitoramento muito interessante sobre a disponibilidade de séries originais, de TV shows, como eles chamam, originais, novos títulos lançados a cada ano. Então vejam, assim, a gente faz um break ali de 2002 para 2011 e aí mostra como ano a ano vai aumentando o número de títulos disponíveis, né? E a gente vê que essa parte vermelhinha é a parte dos títulos lançados em plataformas de streaming, até 2018, até o ponto em que a Fox mudou a metodologia e a partir de 2019 ela passou a chamar tudo de TV. Ela não considerou mais diferença entre TV premium, TV aberta, TV por assinatura básica, premium e streaming. Né? Possivelmente agora, nesse ano de 2020, a gente vai ter uma queda por conta da interrupção de algumas produções por conta da Covid, mas claramente o movimento é um movimento de cada vez mais conteúdo. Por isso que eu digo que essa explosão do streaming é muito benéfica para o consumidor. Né? É uma explosão que trouxe preços mais baixos, né, de assinaturas e muito mais conteúdo disponível e muito mais qualidade também. No Brasil, como é que a gente enxerga isso? Nós temos pesquisas proprietárias, pesquisas que a gente faz com o IBOP e com outros institutos, que apontam que 63% dos brasileiros, praticamente 2/3 dos brasileiros, consomem vídeo online. A gente tem uma série histórica, porque essa é uma pesquisa que a gente repete todo ano, né, desde 2014, já mostrando, inclusive, uma tendência de estabilização, né, desde 2018, né, de 18 para 19, ali o número praticamente num patamar de estabilização, em torno de 2/3 da população com acesso de consumo de vídeo online. Aí não só plataformas de streaming por assinatura, mas também YouTube, Facebook, né, todas as plataformas em que o consumo de vídeos é possível. Né? Paralelamente, a gente vê também, aqui os dados não são tão recentes, mas a gente monitorou até agosto de 2018 uma evolução da velocidade das pessoas, né, do acesso à banda larga, né? 67%, esse número já deve estar aí na faixa de 75% das pessoas no Brasil com acesso à banda larga em casa, seja fixa ou seja móvel. Né? E também um aumento da penetração de Smart TVs, de TVs conectadas. Né?
E aqui, no caso, esse número de 40% é de pessoas que efetivamente têm as suas televisões conectadas à internet. Não basta simplesmente ter a posse, né, do aparelho Smart TV, mas efetivamente saber se aquele aparelho está conectado à internet. Então, aproximadamente 40% da população brasileira hoje já tem em sua residência uma televisão conectada à internet, seja diretamente ou seja por um dongle, Chromecast, algum outro tipo de serviço que conecte aquele aparelho à internet. E, por fim, desse bloco de números, 50 milhões de brasileiros possuem, né, ou fazem parte de uma família que possui algum serviço de OTT. Estamos falando aí de quase, né, 25% da população brasileira. É um cenário que ele está cada vez mais competitivo, né? A gente já tem hoje uma concorrência, a gente considera que os nossos principais concorrentes são Netflix e Prime Video, né? Também tem Apple TV Plus com um pouco menos de penetração, e aí a perspectiva de Disney Plus, espera-se que o Disney Plus chegue ao mercado brasileiro esse ano, e HBO Max, que a HBO já anunciou que tem planos de expansão para a América Latina, não sabemos quando ainda, mas esse é o cenário, né? Um cenário em que a gente sai, assim, a Globo que como TV aberta, né, competia com players como Record, como SBT, com Bandeirantes, e com todo o respeito que a gente naturalmente tem por esses concorrentes, mas é uma competição mais difícil, né, quando os nossos concorrentes passam a ser Netflix, Amazon, Apple, Disney, HBO. Então, o nível de investimento, seja em conteúdo, seja em tecnologia, do qual a gente precisa para manter a competição, manter a cabeça para fora, né, e competir com esses gigantes é um investimento muito alto. Daí o número que eu falava agora há pouco de mais de 1 bilhão investidos em 2020 e possivelmente mais de 1 bilhão e 200 milhões investidos em 2021. Né? Quais são as fortalezas que a gente apresenta para essa briga, para essa competição, né, essa competição saudável? Primeiro, a nossa marca, né, a marca muito consolidada, né? Tem gente que gosta, como a gente fala, tem gente que gosta e tem gente que diz que não gosta, mas é uma marca, sem dúvida nenhuma, que evoca qualidade, que evoca força, tem os nossos princípios também editoriais, que no jornalismo também são uma referência super importante. Junto disso vem também a qualidade das produções e os talentos, né? Sejam os talentos esses que aparecem aí nas telas de vocês, mas também os talentos que escrevem os nossos textos, os talentos que dirigem os nossos shows, os talentos que produzem, né, figurino, criação artística, toda a parte técnica, os talentos de engenharia, tudo isso é o que faz uma plataforma de streaming. A possibilidade de aquisição para várias janelas, né? A gente produz e adquire não só para a janela de streaming, mas também para a janela de TV aberta, como para a janela de TV por assinatura. Isso nos diferencia dos nossos concorrentes em streaming, que só tem a janela de streaming, né? Portanto, a gente consegue resultados melhores fazendo um jogo de janelas, né? Frequentemente vocês têm visto, por exemplo, estreias do Globoplay, né? Aqui tem vários exemplos disso. É o caso de Em Nome de Deus, o documentário lá liderado pela equipe do Pedro Bial, cujo primeiro episódio foi exibido na TV Globo, e a partir daí os demais episódios foram liberados. O Manifest, né, que também teve essa estratégia, vocês vão ver um pouco mais, daqui a pouco eu mostro para vocês com um pouco mais de detalhe essa importância dessa estratégia. O alcance das nossas plataformas digitais, que fazem uma referência cruzada, né, que geram tráfego uma para a outra, né? Então aqui está o exemplo da Home da Globo.com, que gera tráfego para o Globoplay. A força de comunicação do grupo, né, exatamente por conta dessas janelas, e aqui eu trago este exemplo, né, quando a gente quis, por exemplo, quando a gente precisou ensinar as pessoas, né, a usar o Globoplay, uma nova geração de pessoas que estão chegando ao streaming, como é que se baixa, como é que se acessa, a gente fez essa promoção, colocou o Manifest, os 2 primeiros episódios dessa série, que é uma série bem popular aqui nos Estados Unidos, na tela quente, e fizemos uma ação de cross com 2 novelas. Então tem um videozinho aqui que ilustra isso. Contratamos a maior influenciadora do pedaço. Gostei da ideia. E o post da Vivi Guedes sobre Manifest impactou como nunca. Ao mesmo tempo, chamadas promoveram a estreia da série na plataforma e também a exibição do primeiro episódio em tela quente. Resultado: o Globoplay conquistou o maior número de buscas de sua história.
O post da Vivi chegou até em bom sucesso, virando assunto em plena novela das 7. O que está assistindo? Minha filha, Vivi Guedes, postou hoje na página dela sobre o Globoplay. Tô baixando. E os personagens de A Dona do Pedaço também se engajaram para promover Manifest. A gente vê o próximo episódio no Globoplay, ó. Bora maratonar. Essa foi a primeira ação de cross-content comercial realizada pelo Grupo Globos. E o sucesso de Manifest refletiu a intenção do telespectador em assinar Globoplay. Porque o público brasileiro é apaixonado por boas histórias. E se identifica não apenas com os personagens da Globo, mas seus hábitos. O negócio é a internet. Afinal, quer conteúdo mais influenciador do que o próprio conteúdo do Globoplay? Globoplay, tudo junto. Bom, acho que deu para ouvir, né, o áudio, né? Mostrando assim como é que a gente usou a força das nossas novelas para alavancar um conteúdo de um parceiro, de um licenciado no Globoplay, né? Então, a gente está colhendo resultados muito positivos, né? A gente não abre os nossos números absolutos, mas no primeiro semestre de 2020, a gente fechou o primeiro semestre de 2020 com um aumento de 145% na nossa base de assinantes na comparação com o primeiro semestre de 2019, né? Na comparação ano sobre ano, né? Não só o aumento de assinantes, mas também o aumento de consumo, né? Os números são ainda melhores, né? 208% das horas consumidas de conteúdo do assinante e 210% do conteúdo total, porque o Globoplay também tem conteúdo aberto, não só o conteúdo fechado para o assinante, né? E, como eu falava das Smart TVs, num período de 18 meses, a gente viu uma explosão, um aumento de 663% das horas consumidas em Smart TVs, mostrando que a gente está diante não apenas isso não é um modismo, isso não é uma coisa passageira, isso é algo que veio para ficar, né? Tornar as nossas televisões mais inteligentes e permitir que elas acessem outros conteúdos que não aqueles distribuídos pelos meios convencionais, o ar ou o cabo, é algo que já faz parte das nossas vidas e fará cada vez mais. Esse gráfico aqui, eu vou deixar esse vídeo rolando aqui, mas é só para mostrar o que é, enquanto eu vou falando aqui, só para vocês entenderem o que é isso. Isso é, durante um mês, né, num período que vai do meio de junho ao meio de julho, como é que a descoberta de conteúdo dentro da plataforma Globoplay, né? Então, vocês veem, por exemplo, que o mês começa ali com Tieta, né, que foi a novela que a gente recém lançou, e aí cada item que vocês vão vendo nesse ranking é um conteúdo. E aí cada dia ali do lado do canto inferior direito, vocês vão vendo os dias se passando, né, e a dança dos conteúdos, né? Então, Kirin assume o lugar depois de Tieta. Então, são novos... quantos assinantes cada conteúdo desse conquista, né? O que reflete as nossas estratégias de lançamento, a nossa programação. Então, The Originals é esse que está subindo aí, que é um conteúdo ligado a The Vampire Diaries. Então, vocês vejam que tem conteúdos nacionais, tem conteúdos internacionais. Sobe Explode de Coração, que é mais uma novela relançada, né? Aí entra Em Nome de Deus, Em Nome de Deus muda completamente o jogo. Todo mundo corre para ver Em Nome de Deus, por conta do sucesso, por conta da repercussão, né? E aí a gente lança Diário de um Confinado, que também vai subindo, escalando posições ali no nosso ranking, né? E esse é um ranking que ele tem mais de 1000, tá, gente? A gente cortou aqui nos 10 primeiros, mas poderia fazer essa mesma dança aí dos conteúdos, indo até a posição de número 1000, né? A Escola de Gênios, um conteúdo infantil, né, já desbanca Em Nome de Deus, porque ele vai perdendo um pouco de tração à medida que o tempo passa. Entra a segunda leva de Diário de um Confinado, Estrela Guia, a novela da Sandy, né, que foi a terceira a estrear aí no nosso projeto de resgate de novelas. Então, isso aqui ilustra o que é a vida dentro de um mês no Globoplay, né? Isso tudo para mostrar que tudo que a gente faz é muito medido, né? Eu me considero um escravo dos dados, né? A gente vive num mundo, né, um mundo em que o talento ele conta muito, sem dúvida nenhuma, mas a gente evita tomar decisões muito idiosincráticas, né? A gente vai investir num conteúdo porque eu aposto, ou porque a rede de conteúdo do Globoplay aposta, ou porque um diretor artístico aposta. Não é assim que a gente toma decisões. A gente toma decisões amparadas em dados, a gente mede tudo. Isso daqui é apenas uma demonstração, a gente mede vários outros aspectos da nossa plataforma, sejam os conteúdos, sejam as nossas vendas, seja o engajamento, seja a navegação, sejam os erros também, taxa de erros. Tudo isso é muito metrificado, essa é a regra do mundo
das plataformas de streaming, né? Mas o conteúdo, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém acessa uma plataforma de streaming para ver a tecnologia. Olha que bela tecnologia. Não, as pessoas acessam por conta do conteúdo. E a tecnologia, quanto mais transparente ela for, melhor. Quanto mais as pessoas não perceberem a tecnologia, é porque melhor a tecnologia é. Então, acho que isso exige um estoicismo muito grande nos nossos engenheiros, mas fazer com que a tecnologia seja algo transparente para o consumidor, né? A gente, esse ano de 2020, apesar de Covid, apesar de tudo, a gente está conseguindo manter um ritmo muito interessante de lançamentos. Então, além de todo o conteúdo internacional, a gente tem 11 produções originais, ou seja, cuja primeira janela é o Globoplay, 5 dos estúdios Globo e 6 coproduções. Aqui estão alguns dos nossos conteúdos internacionais, conteúdos de muito sucesso, como The Good Doctor, Manifest, Killing Eve. Aqui estão os nossos conteúdos exclusivos, né? Principalmente os exclusivos, The Big Bang Theory, que é um dos conteúdos que só tem no Globoplay. Aqui estão os nossos conteúdos originais. Então, ali no bloco de cima, Gabriel Medina, Arcanjo Renegado, Escola de Gênios, Sandy Júnior, A História, A Divisão, o Caso Evandro, baseado no podcast do mesmo nome, que são todas coproduções com o mercado independente. E embaixo, Marielle, o documentário, Todas as Mulheres do Mundo, Em Nome de Deus, Desalma, que é o nosso grande lançamento de dramaturgia desse ano, e um documentário que eu confirmo aqui pela primeira vez que a gente está fazendo sobre o papel da imprensa durante a pandemia. Não só aqui está o William Bonner, mas não é sobre o Jornal Nacional aparece também, mas sobre todo o trabalho da imprensa durante a pandemia. Essa é uma produção da qual a gente se orgulha muito, Desalma, né? E é interessante eu estar aqui numa conversa com a Unicinos, porque eu não sei se vocês perceberam, mas assim, um dos compromissos que a gente tem é olhar para que as nossas produções, né, elas reflitam cada vez mais vários Brasis, não o eixo Rio-São Paulo. Então, Desalma se passa numa cidade imaginária chamada Brígida, mas toda a produção, todas as externas aconteceram em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? A gente não localiza, não diz se é Santa Catarina ou se é Rio Grande do Sul, mas é o sul do país que é retratado. Inclusive, a cidade é uma cidade colônia de ucranianos, né? Acho que vocês vão gostar muito. Acho que para quem gosta do gênero suspense sobrenatural, que também é um gênero difícil da gente colocar na TV aberta, né? É muito desafiador você trazer gêneros como terror. Isso aqui não é exatamente um terror, a gente chama de suspense sobrenatural, né? Mas também é um gênero que ele dialoga muito bem com o streaming, né? Queria também falar um pouquinho dos conteúdos que a gente está realizando durante a pandemia, né? Esses são tempos muito desafiadores para todos nós, né? É um período difícil para o nosso país, um período em que a gente vê mortes, um pouco de desorganização das autoridades na resposta à pandemia, mas a gente sente que é nosso papel, nossa missão, continuar produzindo conteúdo, continuar levando para as pessoas informação, como a gente faz no jornalismo, mas também entretenimento, cultura. E aí esses conteúdos tiveram que ser adaptados para uma nova realidade, né? A gente teve o fenômeno das lives, que começou no YouTube, mas também a gente, assim, na Globo, organizou algumas lives que tiveram várias janelas, né? Janela TV Globo, janela Multishow e janela Globoplay. O Globoplay participou disso também. E eu faço um destaque para o conteúdo de humor, né? A gente lançou 4 títulos diferentes durante a pandemia: O Diário de um Confinado, Cada Um no Seu Quadrado, Sterblit Não Tem um Talk Show, O Talk Show, é um título difícil, né? E o Sinta-se em Casa, que talvez seja o conteúdo mais conhecido, até porque ele é aberto para não assinantes também. Eu trago aqui uma chamadinha do Sinta-se em Casa só para a gente se divertir um pouquinho, bem rápido. Elas têm condição para ter cultura, educação, mas não, elas têm preguiça de ler. Lá no topo, engenheiro civil formado, que é melhor que quem? Cidadão. Eu não sou cidadão, sou melhor, eu não tenho esse advogado. Esse é um conteúdo que a gente está muito feliz também, né? O Adnet tem um olhar super crítico sobre a realidade, mas é uma crítica com humor, né? É uma crítica que faz a gente rir, né?
Então, muita gente fala assim, Adnei, você é a melhor coisa dessa quarentena, assim, só você para fazer a gente aguentar isso. Eu compartilho desse sentimento, assim, que trouxe um pouco de leveza, né? Até para as questões difíceis da política, para as questões difíceis do país, acho que ajuda a gente a manter um pouco a sanidade mental quando a gente tem humor, né? E eu termino aqui essa parte inicial da nossa conversa falando um pouco de tendências que a gente está observando e que a gente pretende trazer para o Globoplay. Acho que a primeira coisa que a gente destaca é o uso da voz, né? Eu, como falei para vocês, eu moro aqui nos Estados Unidos, então aqui já está muito disseminado o uso de assistentes de voz, né? Google Assistant, Amazon Alexa, Apple com a Siri, e a gente acha que isso vai chegar, né? Está chegando também no consumo de vídeo, né? Hoje você navega por meio do clique ou do toque, né? Seja o clique no controle remoto ou o toque, e a voz será cada vez mais, nós acreditamos, mais uma maneira de você interagir com o conteúdo de vídeo, né? Em diferentes circunstâncias, né? Seja porque você está com as mãos ocupadas, seja porque você quer um comando muito simples, né? Que é pular a abertura, pular os créditos, ou seja num cenário mais de futuro, né? Quando as casas todas estarão conectadas e os assistentes de voz estarão espalhados, eu vou poder, por exemplo, enquanto você toma café da manhã, compartilhar as notícias com você, que é algo que, de certa medida, já acontece aqui nos Estados Unidos, os assistentes já estão mais adaptados para o idioma inglês, mas acho que é uma questão de tempo até isso chegar ao português e ao Brasil, né? E aí um fenômeno que é irmão, que é o áudio, né? Que não é a mesma coisa que a voz é a gente usando a interface de voz para descobrir conteúdo e vídeo, e aqui é o áudio como conteúdo, né? No Globoplay a gente até agora é uma plataforma de streaming de vídeo, mas a gente quer trazer conteúdos em áudio também. Então a gente até o fim deste ano de 2020 a gente pretende trazer podcasts para o Globoplay. O Globoplay se tornará também uma plataforma de podcasts. De rádio, a gente quer trazer o streaming das nossas rádios para dentro dos nossos feeds. E, por fim, música, a gente não se vê como um player que compete com Spotify, compete com Deezer, mas a gente pode complementar, por exemplo, a experiência de um determinado conteúdo, trazendo, por exemplo, a trilha sonora, eventualmente até em parceria com os grandes players de streaming. São algumas das nossas apostas aí para o futuro, né, de curto para médio prazo. Isso permite que a gente consiga levar, por exemplo, o Globoplay para ambientes onde ele não está hoje, que são sistemas de multimídia, né, automotivos, né, sistemas do Google, sistemas da Apple. Então é isso, eu queria terminar essa primeira parte da conversa reforçando o meu agradecimento, reforçando o meu muito obrigado pelo interesse de vocês pelo nosso trabalho, e estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Estou encerrando a minha apresentação e vamos aqui. Obrigadão, Eric. Conversa. Ótimo. Obrigadão, Eric, por essa primeira apresentação. Só para quem não conhece, o Eric falou do OTT, que é Over the Top, que é a distribuição de conteúdos pela internet sem que tenha algum controle de radiodifusão, TV a cabo ou telecomunicações. Eric, você prefere que eu faça uma pergunta e você responde, ou eu faço um bloco de perguntas e você responde a esse bloco? A gente pode fazer de 3 em 3, talvez, assim, ou 2 em 2, como for melhor. Beleza. As duas primeiras são minhas, a partir da sua própria fala, que você contasse um pouco para a gente como é que estão essas experimentações em realidade virtual, e além da Globoplay, os outros produtos que você está hoje gerenciando e dirigindo na Globo, quais que você pode destacar aí para a gente dentro desse esforço de uma só Globo? Perfeito. Bom, em relação à realidade virtual, isso foi um tema que eu estudei muito e aqui nos Estados Unidos, porque a gente acha que isso vai ter impacto, né, no storytelling. A minha conclusão particular, e pode ser que tenha outras pessoas que estudam o tema e tenham uma conclusão diferente, eu acho que a realidade virtual não chegou na sua era de ouro, né? Eu acho que a gente está até longe disso. Eu acho que vai ser muito diferente a realidade virtual daqui a 20 anos. Será completamente diferente das experiências que a gente tem hoje. As experiências de hoje, elas ainda são limitadas por conta dos devices, né? Os devices, eles tendem a tornar a experiência da realidade virtual muito solitária, e isso é um problema, né? Porque a realidade virtual acaba te tirando no mundo. Mas eu acredito que a gente vai ter mais produtos que vão colocar as pessoas no mundo. Por exemplo, produtos que permitirão que você assista uma partida de futebol. Já tem alguns produtos, já tem algumas experimentações assim, com pessoas que
com amigos seus, com familiares seus que eventualmente moram em outros lugares, próximos a você. Então, enquanto a gente não chega num ponto em que os devices de realidade virtual são tão miniaturizados que eles vão estar num óculos muito leve, né? Enquanto a gente ainda tiver esses devices que são muito pesados, né? E que interferem muito na tua sociabilidade, acho que o caminho vai ser para essas experiências mais coletivas, mais sociais da realidade virtual. Acho que é uma tendência que a gente enxerga o que se chama de location-based VR ou location-based entertainment, né? Isso também é uma coisa que tem acontecido com força nos Estados Unidos e tem algumas experiências no Brasil começando a acontecer, que é você gamificar a realidade virtual em ambientes físicos, né? Você vai para um lugar como um parque de diversões em que tem um ambiente em que você interage, por exemplo, como um jogo, né? Pode ser um jogo de tiro, um jogo para matar zumbis, por exemplo, né? E aí você tem um score de pontos, você pode formar uma equipe, de certa maneira até substituindo algumas experiências, como, por exemplo, a do paintball, né? Acho que a gente vai ver, caminha para isso, né? O paintball sendo substituído por experiências de VR, ou convivendo com experiências de VR. Mas eu acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente. O que nós temos experimentado, assim, para quem foi na Comic Con do ano passado, viu lá um ambiente de desalma, né, em que a gente simulava uma experiência de desalma, assim, uma experiência meio assustadora, né, em que as pessoas tomavam sustos, né. Nesse momento ainda muito mais para promover os nossos conteúdos do que um produto que a gente vise rentabilizar, né. Eu acho que a gente está numa fase que a gente vai gastar muito dinheiro antes de ganhar dinheiro com realidade virtual. Eu acho que não só nós, mas todo mundo da tecnologia, de mídia, vai passar por esse período. Dos produtos que estão sob minha responsabilidade no nosso portfólio, assim, a gente tem os produtos, né? Então, eu estou falando de G1, GE, G-Show, a HomeDaGlobo.com, o Cartola, e nós prestamos serviço também para Premiere Combate, né, que é dos canais Globo, mas a versão de vendas direta ao consumidor, a gente presta esse serviço, e virão outros produtos. A gente tem alguns produtos novos para lançar, alguns inclusive já esse ano. Eu não posso adiantar, né, por razões aí de competição, mas alguns serão lançados já nesse ano ainda de 2020, e a nossa visão é ampliar esse portfólio, trazer novas experiências e novos produtos para os consumidores. Ótimo, Eric, obrigado. Até o final da nossa conversa, você adianta para a gente quais são esses produtos. Tenho 3 perguntas aqui. A primeira da Dayana Sigiliano, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela pergunta se as séries produzidas para a Globoplay são desenvolvidas a partir de processos criativos e mercadológicos diferentes das tramas exibidas na TV aberta. E se o selo original Globoplay indica algum diferencial na produção dessas séries para o streaming. Então, primeiro, essa questão das séries e do selo original Globoplay. O Eloy Vieira, que é doutorando em Ciências da Comunicação aqui na Unicinos, pergunta como é o monitoramento das audiências no Globoplay e se vocês trabalham necessariamente de forma conjunta com a TV aberta ou se tem algum setor de pesquisa nativo Globoplay. Nós podemos ficar com essas duas e passamos para o próximo. Já. Perfeito. Eu acho que o processo de criação, ele não é um processo muito diferente, né? Quando você produz uma série para o Globoplay ou para a TV aberta, o processo criativo não é tão diferente assim, né? Em todos os casos, a gente tem a figura do Writer's Room, né? Que é uma evolução, assim, a gente saiu do modelo, né, do autor de novela, que é aquela entidade assim, muito isolada, e já ao longo dos anos 80, 90, entram os colaboradores, até que a gente entra no modelo mais parecido com o modelo da indústria americana do Writer's Room, né, que e aí para quem conhece, estuda esse assunto, isso tem várias vantagens, né, assim, acho que tem uma revisão dos pares, né, um sempre pensando em como melhorar o trabalho do outro, e isso leva a muita eficiência, né, eficiência no sentido criativo da palavra. O que muda muito são os temas, né? Os temas, como vocês acabaram de ver aqui, o trailer de Desalma, não é o tipo de conteúdo que vocês veem na TV aberta. É um conteúdo considerado até difícil para a TV aberta, mas algumas coisas de linguagem, por exemplo, trazem uma sofisticação, né? Uma narrativa que não tem aquela velocidade da TV aberta, que ela pode ser um pouco mais... Ela tem um ritmo, né, diferente daquele ritmo um pouco mais frenético da televisão aberta, e cada caso é um caso, né? Acho que vale mencionar também os documentários, né? Séries documentais, principalmente,
que nem sempre é um assunto que prospera tanto na TV aberta, mas que no streaming a gente vê muito engajamento. E o selo original Globoplay, quando a gente coloca o nosso selo de original Globoplay, significa que foi uma obra que a gente viabilizou. Nem tudo que é original Globoplay não significa que seja uma produção dos estúdios Globo. Tem produções independentes que são originais do Globoplay. O conceito é que tenha sido uma obra que nós viabilizamos. Em alguns casos foi um projeto que chegou a gente, em outros casos foi um projeto que nós encomendamos. Mas a gente quer que esse selo, o selo de original, represente não só qualidade, mas uma certa ousadia, uma certa intenção de ir além do que as janelas tradicionais vão. Acho que é um pouco também a missão que o streaming tem, propor formatos que sejam mais inovadores, mais ousados, até por falar para públicos que estão também em busca disso. Em relação à pesquisa, o departamento de pesquisa na Globo é unificado, mas a gente trabalha muito com o conceito de performance, não só com o conceito de audiência, mas com o conceito de performance. A audiência é tudo aquilo que o mercado mede, quando uma Comscore, um Ibope, uma Nielsen mede como é que um determinado player de mídia performa na comparação com o outro, a gente chama isso de audiência. Mas, muito frequentemente, a gente mede a nossa performance. Então, quantas horas de consumo uma determinada série teve. E isso não é feito por uma área de pesquisa, isso é feito pela própria área de inteligência dos produtos. Então, nesse sentido, e a gente não mede coisas só que são tradicionalmente buscadas por quem mede a audiência. A gente mede muitos detalhes, A gente mede, por exemplo, como é que é a performance de navegação, a gente mede engajamento, a gente mede, por exemplo, em que ponto há abandono de determinado conteúdo, um conteúdo audiovisual, a gente mede performance de erro. Então, performance é uma obsessão para a gente. E isso tem que ser medido com um set de características mais específicas, e com um time que é mais especializado nessa questão da performance. Beleza, brigadão. O Guilherme Libadi, que é doutorando na Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, pergunta o seguinte: a divulgação das reprises no streaming tem se aproximado de uma linguagem mais jovem, como hashtags, gírias, remixes. Quais os desafios e qual o objetivo da fusão de uma linguagem publicitária descolada para divulgar um produto cultural clássico, como Tieta, por exemplo? E uma segunda pergunta do Gustavo Fischer, professor aqui do mestrado e doutorado em comunicação da Unicinos, de qual o cenário do Globoplay em relação ao conteúdo ao vivo? Perfeito. Bom, muito bem observado. Assim, isso de fato foi objeto de reflexão nossa. Quando a gente decidiu fazer o projeto de resgate das novelas, a gente entendeu o seguinte: tem dois públicos que a gente quer endereçar. Tem o público nostálgico, tem as pessoas que viram aquela... Alô? Pessoal? Oi, estou ouvindo. A gente te ouve. Não, perfeito. É porque aconteceu alguma coisa aqui que mudou aqui a configuração. Mas que bom que vocês estão aqui ainda. Então, a gente tinha a preocupação de endereçar aqueles que iam se engajar com as novelas por conta da nostalgia, da saudade, porque viram aquela novela na adolescência, na infância ou já na fase adulta, mas tem toda uma geração que não sequer tinha nascido quando muitos desses títulos foram ao ar. Então, é o caso de Tieta, por exemplo. E é um conteúdo que está performando muito bem com esse público mais jovem. E a gente, de fato, buscou uma linguagem mais abusada. O Tieta, a gente colocou um funk, a gente fez um funk da Tieta. Vocês vão ver agora, vai começar a circular hoje, daqui a pouco, na novela das 9, vai circular o primeiro teaser de Vale Tudo, que estreia na segunda-feira, em que a gente não fala que é Vale Tudo, a gente bota a música, título, e são grafismos que invocam coisas que aconteceram na novela. Então, por exemplo, o cabelo da Odete Roitman, que é indefectível, Então, tem toda essa coisa da gente sugerir sem dizer explicitamente. Então, teve um trabalho ali publicitário, um time de criação muito competente, que é o nosso time de marketing, para fazer esses conteúdos chegarem também a uma geração que não tem a referência da nostalgia, mas que vai ter a referência da curiosidade de que aquilo é uma coisa cult. A segunda pergunta, me ajuda, Rafael, a segunda foi sobre...
Claro. Como que o Globoplay se posiciona em relação aos conteúdos ao vivo? Conteúdo ao vivo. Conteúdo ao vivo, eu acho assim, a gente sempre, diferentemente de outras plataformas de streaming que não trazem um conteúdo ao vivo, a gente sempre trouxe o ar da TV Globo, né? Esse é um conteúdo que está lá, e a gente tem investido cada vez mais em eventos ao vivo que eventualmente não estão na grade da TV Globo. Então, esse ano a gente fez a transmissão do Oscar, né, na íntegra, e isso será cada vez mais frequente. A gente acha que esse é um diferencial importante, o conteúdo ao vivo, seja o conteúdo ligado à TV, seja o conteúdo que é um conteúdo exclusivo Globoplay, e teremos muitas novidades. Posso garantir para vocês que em breve a gente vai ter um pacote de novidades imenso sobre conteúdo ao vivo. Ótimo, muitas novidades pelo visto. Agora, duas perguntas de dois Lucas e sobre o tema da internacionalização e a exportação dos conteúdos do Globoplay. A primeira do Lucas Vieira, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, pergunta, levando em consideração a chegada do Globoplay nos Estados Unidos, no início desse ano, como que estão sendo pensadas as estratégias de exportação de produções originais Globoplay, e a partir das diferenças culturais no consumo da ficção seriada, se existe uma outra forma de propagação e divulgação dos conteúdos da plataforma. E a outra pergunta do Lucas Peixoto, aqui da Unicinos, é como estão os planos de internacionalização das produções do Globoplay, e a disponibilidade de legendas em outros idiomas, dublagens e afins. Então, essa questão da internacionalização como tema desse bloco. Perfeito. Bom, o nosso objetivo com a internacionalização da plataforma Globoplay não é competir no mercado internacional com a Netflix, com a Disney, com a Amazon, com a HBO. A nossa intenção é chegar ao público brasileiro que vive fora do Brasil, né? Ou seja, é quase como uma plataforma de streaming étnica, né? Em alguns casos é tratado, inclusive, o canal Globo é tratado como um canal étnico, né? Pelos operadores internacionais. No entanto, uma coisa que a gente aprendeu com a nossa experiência nos Estados Unidos é que a gente tem famílias em que a gente já tem, por exemplo, um homem, ou ao contrário, a mulher, que se casou com um americano, né? E aí você tem uma segunda geração, você tem os filhos que falam um pouco português, mas falam inglês. Então tem uma demanda para a gente para incluir legendas, né? Legendas e dublagem no nosso conteúdo, para chegar a esse público que está agregado ali aos brasileiros que moram no exterior, né? Seja o cônjuge, sejam os filhos, sejam até a segunda geração ali de parentes, para que todo mundo possa estar integrado e entender aquele conteúdo. Em relação à internacionalização das produções, os estúdios Globo já estão fazendo algumas experiências, né? Tem uma parceria com a Sony, vocês talvez já tenham ouvido falar de Anjo de Hamburgo, né? Que é uma produção que é uma grande aposta dos estúdios Globo, né? Feito em conjunto com a Sony, né? Sobre o caso de uma brasileira que salvou judeus na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que a gente vai olhar para alguns casos de histórias de brasileiros ou histórias que juntem brasileiros e outras nacionalidades e que possam ou ser contadas em dois idiomas, em português e inglês, ou em português e espanhol. É uma questão da gente encontrar boas histórias. A gente tem procurado algumas histórias assim, já tem esse exemplo concreto que eu falei para vocês do Anjo de Hamburgo, e eu não consigo dizer para vocês se isso é uma tendência, é cedo ainda para dizer que tamanho isso terá na nossa estratégia, mas certamente é algo que nós estamos estudando. Me ajuda aqui, Rafael, resgatando a segunda pergunta. Eram essas duas, a questão da internacionalização da produção e a questão das legendas, ou se você falou bem. Pode partir para a próxima. A professora... Só fazer essa observação. Assim, a gente não tem, mas a gente pretende trazer, no intervalo não superior a 6 meses, o suporte a múltiplas legendas e múltiplos áudios. Isso é um desenvolvimento no nosso player, aí eu estou falando um pouquinho mais de tecnologia, né? Mas é algo que a gente vai tentar resolver em até 6 meses, até para dar suporte a esse fenômeno que eu falei, das pessoas que pedem, né, as legendas nos nossos conteúdos em inglês. Beleza. Nessa rodada, a professora Luciana Kremer, da Unicinos, pergunta a perspectiva da produção documental da Globoplay.
e se há interesse em aumentar esse portfólio, qual seria a diferença em relação a essas séries documentais já produzidas por outros canais Globo, como a Globo News e a GNT? Se haveria uma diferenciação. E uma pergunta do Daniel Rios, que é doutorando pela Universidade Federal Fluminense, pergunta a projeção do Globoplay em relação à produção independente. Se a tendência é concentrar em produções originais do Globoplay ou fazer como Netflix e Amazon e apostar nas parcerias com produtoras. Bom, primeiro quero mandar um beijo para a Luciana Kramer, minha colega, querida colega, trabalhamos muito juntos quando eu estava no jornalismo da Globo, trabalhamos no Rio, aí em Porto Alegre. Lu, é o seguinte, documentário é um gênero em que a gente está investindo firmemente, né? A gente já lançou 3 títulos esse ano, né? A gente lançou Marielle, o documentário, a gente lançou Em Nome de Deus, a gente lançou Sandy Júnior, a gente vai lançar até novembro o Caso Evandro, baseado no trabalho do Ivan Mizanzuki, inclusive com o Ivan Mizanzuki, ele faz parte desse projeto, baseado no podcast de mesmo nome. E eu tenho mais de 30 projetos de documentários no nosso pipeline. A gente acredita muito nesse gênero, né? Acho que a gente acredita por várias razões. Porque é um gênero que funciona, que engaja, as pessoas gostam de documentários, os nossos índices de consumo, tanto de Marielle, quanto de Em Nome de Deus, quanto de Sandy Júnior, mostram que documentário, né, quando é bem feito, é um sucesso. E segundo, porque eu acho que isso é muito importante para a sociedade brasileira, né? Uma sociedade que tem bons documentários sobre a sua realidade é uma sociedade mais bem informada, né? Eu acho que a gente faz um bem quando a gente abre a nossa plataforma para histórias como essa, né? Histórias que dialoguem com a nossa realidade, histórias da atualidade. Em relação à pergunta do Daniel, eu vou reforçar o que eu disse durante a apresentação. As produções originais não são produções só dos Estúdios Globo. Pelo contrário, dos 11 originais que a gente está lançando esse ano, 5 são da Globo e 6 são feitos com o mercado independente. A Amazon e a Netflix produzem só com o mercado independente porque eles não têm estúdios, né? Nós temos os nossos estúdios e eles não têm estúdio. Mas o Globoplay está de portas abertas para o mercado independente, fomenta o mercado independente, não usa dinheiro incentivado, né? Em alguns casos a gente até licencia obras, mas as nossas coproduções com o mercado independente são coproduções com dinheiro do Globoplay, a gente não usa dinheiro incentivado para isso, e aqui não vai nenhuma crítica ao dinheiro incentivado. O dinheiro incentivado ele tem o seu papel para fomentar obras que talvez tivessem dificuldade de captar recursos de uma outra maneira, mas a nossa filosofia é que as produções originais não tenham esse tipo de uso, a não ser os licenciamentos, aí é uma coisa diferente. Mas nós estamos de portas abertas. Eu tenho mais de 200 projetos em análise e alguns já em execução com o mercado independente. Trabalhamos com todas as produtoras, seja de porte grande, de porte médio, de porte pequeno. A gente entende que um papel fundamental que o Globoplay tem é o fomento do mercado independente. Ótimo. Agora uma pergunta que vem lá da Paraíba. Fabrícia Guedes, que é mestre em jornalismo pela Federal da Paraíba, pergunta se nesse cenário de explosão de streaming, você acha que a tendência é o consumidor escolher apenas uma plataforma, considerando inclusive os custos disso, e a relação dessa explosão de streaming com o aumento da pirataria online. E o Lucas Peixoto pergunta no que os sistemas de recomendação do Globoplay se diferenciam em relação a outras plataformas de streaming. Perfeito, ótimas perguntas. E vou primeiro na recomendação. A nossa recomendação é uma recomendação, o nosso catálogo é um catálogo menor. A gente não está, eu insisto muito nesse ponto sempre que as pessoas perguntam, a gente não vai entrar numa guerra com a Netflix por tamanho de catálogo. O Netflix tem, se contar globalmente, tem mais de 7 mil títulos no catálogo dele e está servindo conteúdo para 190 países diferentes. Essa não é a nossa realidade, a gente não está operando em 190 países, né? A gente está voltado para o brasileiro, né? Mesmo a nossa operação no exterior é uma operação para o brasileiro. Então a gente tem alguns conteúdos internacionais que são importantes como complemento para a nossa estratégia, mas a nossa aposta é no conteúdo brasileiro. Portanto, a nossa recomendação
ela é baseada no que se pratica nas melhores práticas do mercado, mas é uma recomendação que tem a seu serviço um pool menor de obras, um pool menor de conteúdos. E a gente também tem um comportamento a gente trabalha com títulos, os títulos que a gente considera topo de pirâmide são proporcionalmente mais relevantes, né, do que os títulos de meio de pirâmide para a gente. Isso faz com que as pessoas já cheguem à nossa plataforma sabendo um pouco mais o que elas querem consumir. E o fato da gente fazer muita promoção na TV aberta reforça isso, porque a pessoa vê que a gente está lançando Em Nome de Deus, Sandy Júnior, Desalma, uma campanha grande que a gente faz, ela chega já para consumir aquilo. Mas, naturalmente, quando ela chega, ela quer consumir alguma coisa a mais. Então, a gente tem um trabalho assim, para aquela pessoa que está chegando, sempre os nossos algoritmos recomendarem coisas que estão associadas àquele tipo de conteúdo que fez com que ela aderisse à plataforma. A outra pergunta sobre o número de plataformas. Essa é uma grande questão, né? Essa é uma pergunta de muitos milhões de dólares, e a tendência é que as pessoas tenham mais de um serviço de streaming, né? As pessoas não devem ficar só em um serviço de streaming, e a grande questão é quantos serviços, né? E isso vai depender de renda, vai depender de classe econômica, vai depender de grau de instrução, vai depender de acesso à banda larga, né? Então, em geral, uma família mais rica, com mais instrução, com acesso à banda larga, ela tende a ter 3, 4, até 5 serviços de streaming. O que a gente acredita, no entanto, é que sim, que esse aumento de pirataria está relacionado com a proliferação de plataformas de streaming. Quando o Netflix ele nadou de braçada há muito tempo sozinho, né? Com essa promessa de que, não, tem tudo aqui no Netflix, substitua a sua locadora de vídeo pelo Netflix. Então, inclusive, a metáfora de navegação no Netflix no começo era parecido com as sessões de uma locadora de vídeo, né? Essa promessa, no entanto, quando o Netflix passou a enfrentar competição, né? Os estúdios, as grandes empresas de mídia, Disney, Warner, nós, Globo, todo mundo percebeu assim, esse cara não vai ficar aí sozinho, né? Todo mundo vai ter as suas ofertas de streaming, e isso embaralha um pouco a vida do consumidor. O que a gente acredita é que a gente vai ter uma fidelidade muito grande a conteúdos, né? Então a gente tende a ver, possivelmente, conteúdos mais fortes do que as plataformas. E aí as pessoas podem, e esse é um fenômeno que a gente já observa, né? A pessoa vem por conta de um conteúdo, ela termina de consumir aquele conteúdo, ela sai, ela vai para outra plataforma, né? E daqui a pouco ela volta, porque o conteúdo voltou para uma nova temporada, né? E por conta disso, a nossa estratégia de novelas é muito importante, porque são conteúdos longos, de 180 capítulos, 190, 200 capítulos, e que fazem com que as pessoas fiquem muito tempo, né? Então, esse é uma das maneiras que a gente usa para combater isso que a gente chama de churn, né? O nome técnico para esse comportamento das pessoas saírem é o churn. A saída das pessoas é o churn, né? Então, esse efeito de porta giratória é algo muito comum nas plataformas de streaming. Ótimo. Essa pergunta agora é minha. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse lançamento imprensa e pandemia. Você falou que é um furo para a gente, né? A primeira vez que você fala disso. E eu disse que não é só o Jornal Nacional. Eu fiquei um pouco curioso para saber quem é a imprensa retratada por esse documentário e quem que está por trás dessa iniciativa. Emendo uma pergunta do Tomás Pena, que é doutorando em Ciências da Comunicação pela USP, e ele pergunta se a ousadia dos conteúdos originais do Globoplay também extrapola para a abordagem de temas tabus que não chegam ou chegam pouco na TV aberta. Sobre o documentário, não posso dar muito spoiler, né? Mas eu acho que essa obra nasceu de uma inquietação. Eu sou jornalista, né? Eu estou executivo, mas eu sou jornalista. Acho que nasceu de uma inquietação nossa de ver como na pandemia, né, determinados conceitos que já vinham preocupando muito a gente, né, assim, até a própria disputa, uma relativização da verdade, né? Alguém fala que cloroquina é bom e pronto, cloroquina é bom, né? Tem 200 estudos que dizem que cloroquina não é bom, mas porque alguém falou que cloroquina é bom, as pessoas começam a tomar cloroquina, né? E as pessoas começam a morrer de tomar cloroquina porque tomam sem
prescrição médica. Então, quando as coisas vão chegando a esse grau de loucura, né, dos conceitos de verdade estarem tão abalados, e a gente vê assim, como num momento como esse, o momento da pandemia, o trabalho da imprensa é tão importante, né, e a gente viu alguns fenômenos, assim, os ataques à imprensa, né, e como a imprensa, e tudo isso não é uma coisa do jornalismo da Globo, tá? Claro que o jornalismo da Globo estará representado nessa obra, mas a gente tem até uma preocupação de olhar para pequenos veículos regionais também, como é que é o trabalho desses veículos, acho que assim, a dificuldade da busca pela verdade num momento tão difícil como o momento da pandemia. Acho que é isso que essa obra se propõe a mostrar. E quem está produzindo somos nós, é o mesmo diretor do documentário da Marielle, que é o Caio Cavecchini. E a segunda pergunta sobre a ousadia. Veja, eu acho assim, acho que tem que se fazer uma justiça à TV aberta. A TV aberta, particularmente a TV Globo, tem um histórico de muita ousadia, né, em tratar de temas dos mais difíceis, dos mais complexos, né? Assim, a TV Globo fez uma novela, né, falando sobre a questão dos sem terra, quando, né, isso lá no começo dos anos 90, né? A visibilidade que a questão na agrária teve no Brasil nunca foi tão grande quanto nesse caso. Recentemente a gente teve uma novela que abordou a questão dos transgêneros, né, que foi, assim, nunca o Brasil debateu tanto, né, e com de maneira tão aberta esse tema quando a novela abordou. Então, eu teria um certo cuidado para não dizer que a TV é aberta, né, eu não posso falar em nome das outras, mas em nome da Globo eu posso falar que a TV é aberta, sim, ela trata de temas complexos, né, temas que precisam ser tratados com certo cuidado, né. Agora, quando se fala de gênero, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de estética, de narrativa, de determinados gêneros, que são gêneros que às vezes são mais difíceis, né? Eu dei o exemplo aqui do suspense sobrenatural, né? Vocês veem pouco filme de terror na Globo, né? Porque o terror é para nicho, ele não é para todo mundo. Tem gente que tem uma repulsa, que não gosta de ver filme de terror, que fica assustado, que tem angústia, né? E no streaming você consegue atender aquele nicho, né? Embora Djalma não seja terror, ela é uma obra de suspense sobrenatural, ela fala para um público maior. Então eu acho que em termos de estética, em termos de narrativa, o streaming tem não só a possibilidade, mas eu diria que quase que a obrigação de ir além do que a TV aberta vai. Embora a ousadia da temática ela possa estar tanto no streaming quanto na TV aberta. Beleza, obrigado, Eric. Estão vindo? Tá, né? As próximas perguntas, a primeira da Janaína Fischer, que é roteirista de Todas as Mulheres do Mundo. A Janaína pergunta sobre acessibilidade para deficientes auditivos no Globoplay. Algumas séries no Globoplay ainda não tem legenda em português. Se pretende tornar todas acessíveis. Por exemplo, a Ruana tem e Todas as Mulheres do Mundo não. E aí a Naya Câmara, do Gêmeos, da UFSCar, pede para você falar um pouquinho mais das estratégias transmídia do Globoplay. Por exemplo, em Aruanas teve algumas, se você puder falar um pouco mais dessas tendências também de estratégias transmídia do Globoplay. Perfeito. Janaína, parabéns por Todas as Mulheres do Mundo. Assim, eu sou apaixonado por essa obra, eu já maratonei, vi todos os episódios. Parabéns, assim, é uma obra que trouxe muita leveza, assim, né, no momento ali do ápice da pandemia. Então, meus super parabéns. Essa pergunta, ela está muito ligada à questão das legendas, né, do conteúdo internacional. A resposta é sim, nós vamos resolver esse problema. Nós temos um gap, reconhecemos esse gap. Inclusive, esse fim de semana, eu fui cobrado lá, né, nós fomos cobrados por deficientes auditivos no Twitter que queriam ver Sandy Júnior, e nós estamos correndo para resolver esse problema. Esse é um problema que vai ser resolvido ainda nesse semestre, né? Pelo menos os conteúdos originais, todos os conteúdos originais serão lançados com legendas, já a partir de A Divisão, em setembro, por exemplo, o seu Todas as Mulheres do Mundo, em breve ganhará também as legendas, o closed captioning, para que os deficientes auditivos possam ser incluídos, né, no consumo desse conteúdo. E aí o próximo desafio que a gente vai enfrentar é o da audiodescrição, né, para os deficientes visuais. É um pouco mais complexo de resolver, mas todos eles estão assim no topo das nossas prioridades, e particularmente o das legendas e closed captioning para deficientes auditivos é um que está no topo do topo e vai ser resolvido ainda neste semestre.
Qual foi a segunda pergunta? Perdão, narrativas transmídia. O conceito de narrativa transmídia já esteve mais na moda, né? Eu acho até que ele esteve na moda antes das plataformas de streaming, né? A gente fez muitos experimentos, tá? A gente fez vários spin-offs, narrativas paralelas. Teve um caso de uma... Vai me faltar aqui o nome da novela, mas era bem curioso, que era uma série assim, que um personagem sumia da novela e ela estava numa ilha. Então, quem via o spin-off pelo digital sabia onde aquele personagem estava, mas quem só via a novela só sabia que o personagem tinha sumido, né? E aí tinha toda a trama paralela e depois ele reaparecia na novela contando o que tinha acontecido. Mas, assim, eu acho que os experimentos que são os mais fortes, acho que vêm sendo os spin-offs, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de As Five, né? Que é um spin-off de Malhação, essa temporada, inclusive, que está sendo reprisada, a Malhação vencedora do Emmy, a Malhação Viva a Diferença, que criou um fandom tão forte que a gente produziu uma série original que vai ser lançada, não posso falar a data, porque a data vai ser revelada amanhã, um fandom completamente psicopata das Five, né? Cobravam a gente todo dia, cadê a data, cadê a data, cadê a data, cadê a data, até que um dia eles subiram ali uma hashtag chateados que a gente não contava a data, e aí a gente vai contar, né? Psicopata com todo carinho, tá, gente? É brincadeira. A gente ama o fandom das Five. A gente vai contar amanhã a data de estreia das Five, mas vou dar um spoiler aqui, é esse ano ainda, esse ano de 2020 ainda. E acho que a gente vai ver outros conteúdos desse gênero, spin-offs, né, de conteúdos que vêm para a TV aberta e que ganham uma vida independente no streaming. Ótimo, Eric. Nessa rodada, agrupei algumas pessoas que estão perguntando sobre alguns nichos que vão estar no Globoplay em breve ou não, o lugar disso no Globoplay. A Adriana Amaral, professora aqui do PPG em Comunicação da Unicinos, fala sobre o investimento em animação nacional e o quanto que há a previsão de ter animação nacional no Globoplay. A Daniela Valenga, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pergunta o papel que o jornalismo deve ocupar nas plataformas de streaming. E o Sérgio Wendler pergunta sobre os podcasts. E aí também, não sei se está sob a sua responsabilidade como diretor, também os podcasts da Globo. E se sim, como que tem sido essa performance? Tá, vamos lá. A animação, nós já temos animações brasileiras na plataforma. Já tem, por exemplo, a turma da Anitinha. A gente faz esse trabalho muito em conjunto com o Gloob, né, que é o canal que tem a expertise, né, de buscar essas produções ou coproduções. Enfim, a gente está aberto. Nós somos uma plataforma que produz, coproduz e adquire conteúdo. A vertical infantil é uma das verticais que a gente aposta muito. Tem algumas produções, tem inclusive uma animação que está em negociação. Claro que a gente não pode abrir essas informações, porque são negociações em andamento, mas sem dúvida, a animação, assim, à medida que esse mercado crescer e que a produção de animações brasileiras aumentar, isso vai estar no nosso radar também. Me ajuda, Rafael, com as outras perguntas. Podcasts, sim, os podcasts da Globo estão sob minha responsabilidade. A gente acabou de criar uma área de áudio digital para coordenar essas ações todas. Acabamos de convidar o executivo, que está assumindo na semana que vem essa posição, com a responsabilidade de organizar o nosso portfólio de podcast. É um portfólio que cresceu de uma maneira orgânica, ou seja, cresceu nas redações, com o time todo experimentando, e assim, algumas experiências de muito sucesso. A gente sempre cita o assunto, os podcasts dos clubes de futebol. Um dos podcasts mais antigos do Brasil, inclusive, é um podcast de esporte, é um podcast sobre basquete, né? Então, a gente vai dar mais visibilidade e mais força para o tema podcast na Globo. A gente quer muito criar esse mercado. Não criar esse mercado, o mercado já existe, claro, mas criar um mercado publicitário, né? A gente quer trazer dinheiro para esse mercado, para fortalecer, não só para a Globo, né? Claro que a gente quer ganhar, a Globo quer ganhar dinheiro com podcast, mas a Globo quer que o mercado, que todos os produtores ganhem dinheiro com isso. Isso vai ser muito bom, né? Se o mercado anunciante entender que o podcast é um produto que tem valor, né? É um produto e eu acredito muito nisso, é um produto em que as pessoas se engajam muito. É um produto que, quando a pessoa ouve, ela está com uma atenção muito voltada para aquilo. Então, a mensagem publicitária ali, ela ganha uma força também.
É um produto que eu acredito que tem todas as condições para ele decolar e chegar, como a gente vê aqui no mercado americano, né, já na faixa de 700 milhões de dólares, é o tamanho do mercado americano de publicidade em podcasts, né? E a pergunta do meio, qual foi, Rafael, por favor? É sobre, tinha jornalismo... Jornalismo, papel do jornalismo. Isso. Veja, o jornalismo diário, vamos aqui diferenciar o que é o jornalismo diário, né, que é um jornalismo que eu entendo que o lugar dele é a televisão, o jornal, seja o veículo que for, né, por conta do ritmo, né, assim, existe uma técnica para se fazer telejornal, né, é uma indústria, é um ritmo industrial, não tem como não ser uma indústria, né? Não dá para você fazer uma coisa muito artesanal num telejornal, porque senão não dá para fazer, né? As esteiras de produção são esteiras muito azeitadas e muito embrenhadas na televisão, na indústria da televisão, né? O que eu acredito é que os formatos, por exemplo, como o documentário, que dialogam, né? O documentário ele dialoga tanto com o jornalismo quanto com o cinema, né? Mas eu acho que ele é um campo aberto para o jornalismo, e eu acho que a gente vai estar vendo já algumas coisas até mais experimentais, assim, que veículos... a gente vê, por exemplo, a Vox produzindo para o Netflix conteúdo em vídeo em que explica para o jovem questões do noticiário, né? Esse jornalismo que explica, né? Não é um jornalismo que está simplesmente contando a notícia, mas pega uma população mais jovem que quer entender um tema... vamos entender por que tem essa briga, né, lá Israel-Palestina. Né? Vamos tentar entender, né, de uma maneira que seja acessível. Né? Esse tipo de jornalismo que explica para determinados públicos, sejam os mais jovens, seja quem não tem tanto interesse, eu acho que é uma possibilidade para as plataformas de streaming, esses formatos alternativos, né, que não é o formato que compete ali com o formato do telejornal, que tem lá os compromissos com o jornalismo diário. Ótimo. Obrigadão. Agora essa rodada para a gente falar sobre dados, perguntas muito semelhantes. A primeira da Melina Meimarides, da Universidade Federal Fluminense. Eric, na sua apresentação, você falou que o Globoplay calcula a taxa de erro. É só audiência ou tem algum outro parâmetro? Imagino que ela queira saber um pouco mais dessa questão da performance. O Daniel Rios também pergunta um pouco nesse sentido. Quais são algumas das métricas utilizadas para calcular taxa de erro? E o Dario Mesquita, da UFSCar, pergunta se a análise da performance também compreende as redes sociais e se os dados são usados de forma integrada ao conteúdo da TV Globo. No fundo, então, é um grande bloco sobre dados, métricas e performance. Tá. Olha, eu acho que hoje o Globoplay é um dos maiores empregadores de cientistas de dados do Brasil. A gente tem muitos cientistas de dados nas nossas equipes. Nós temos cientistas de dados que trabalham com aquisição de assinantes, com engajamento, com métricas de conteúdo. A gente mede absolutamente tudo, né? O erro a que eu me refiro são erros de plataforma, né? Por exemplo, tem algumas métricas que são métricas de mercado, todo mundo que trabalha nessa indústria conhece bem. Por exemplo, join time, buffer ratio, né? Quanto tempo você demora com buffering, né? Que é assim, você vai meio que pré-carregando o conteúdo até que você tenha uma taxa que permita que você possa dar um play sem que aquilo vai ficar travando, né? Então, quanto maior esse tempo, pior é a experiência do usuário, porque ele tem que esperar mais tempo, né, até que o vídeo comece a rodar, né? O join time é o tempo que demora para a sessão começar a realizar. Então, tem várias dessas métricas, né? Que são e aí métricas de travamento, os crash reports, né? Tem até o que a gente chama do crashlytics, né? Que são os analytics do crashing. Então, esse é um mundo que absolutamente tudo se mede. Você pode medir qualquer coisa que você quiser. Claro que se você mede muito, aquilo começa a ter impacto na performance, né? O próprio fato de você distribuir tags, que é como a gente chama, para medir cada evento, né? Evento de navegação, evento de consumo, né? Quanto dá play, tudo aquilo ali vai vai onerando a plataforma em termos de performance. Então tem que ter um limite entre o que você quer medir e o quanto aquilo vai trazer de benefício versus o que aquilo traz de piora na própria aplicação. Isso é um universo super técnico, né? Tem gente muito qualificada, né? Eu falo isso porque eu ouço falar de algumas coisas, né? Porque, como eu disse, eu sou um jornalista, sou muito ignorante nesses temas, então eu tive que estudar algumas coisas para poder rodar, para poder dirigir uma plataforma como essa, mas felizmente tem gente muito mais esperta que eu
que conhece bem desses temas e que é craque nesses assuntos e que faz o Globoplay evoluir cada dia mais. A gente mede dados de conteúdo. No entanto, eu queria fazer uma ressalva aqui, né? A gente via assim, as pessoas dizendo, não, porque as pessoas às vezes falavam da Netflix, né? Que a gente sabe que a Netflix usa dados para escrever o roteiro, né? Eu quero ponderar que, assim, é claro que um roteirista, e assim, os roteiristas, né, a DAA, que é a área que faz a interface, né, entre os criadores e o Globoplay, sempre vem buscar informações com a gente compartilha essas informações, né, especialmente com os criadores da própria obra. Por exemplo, assim, a gente consegue ter insights, a gente entende que quando um episódio começa com uma cena escura, a taxa de abandono tende a ser maior do que quando se começa com uma cena clara. Por quê? Hipótese que a gente testa que tem muita gente que está lá experimentando um conteúdo, né? Tá querendo ver se fica, e ali no primeiro minuto é muito importante para a tomada de decisão, se aquela pessoa vai ficar ou não para consumir aquele conteúdo. E um conteúdo escuro, em que ela não entende muito bem o que está se passando, tende a causar uma rejeição, e o abandono é maior em conteúdos que começam com cena escura do que com conteúdos que começam com cena clara. E esse é um feedback que a gente já deu para os nossos criadores. No entanto, eu acho que nada sobrepõe ao talento, né? Assim, eu não quero que as nossas séries sejam escritas por algoritmos. Eu quero que os algoritmos deem insights, né? Porque todo mundo quer que a sua série seja muito vista, né? Então, todo mundo quer que a sua série tenha uma taxa de abandono menor, né? Se ajuda você a fazer uma primeira cena clara, perfeito. Mas isso não é uma obrigação, né? Quem quiser fazer uma abertura com uma cena escura tem toda a liberdade para fazer. Então, a gente não acredita que a gente vai chegar num ponto em que os algoritmos vão escrever roteiros, né? Imagina, assim, até eu conheço, fui estudar um pouquinho o tema de inteligência artificial, redes neurais, e nós temos um laboratório lá na Globo, um pessoal que treinou um algoritmo para escrever no estilo da Bíblia, né? Porque o estilo da Bíblia é muito conhecido, né? E saem lá os textos que até fazem um pouco de sentido. E aí tem casos também de redes neurais que treinam algoritmos para escrever no estilo de Shakespeare. Mas vocês podem ter certeza que o resultado não chega nem uma fração do que o Shakespeare original, né? Acho que a gente nunca vai chegar nesse ponto em que um robô vai escrever uma obra que poderia ser a obra que Shakespeare não escreveu em vida. Ótimo, vamos para as duas últimas rodadas, a gente tem aí 10 minutinhos. Dessa rodada, a primeira pergunta é da professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, professora da USP. Ela diz o seguinte: a Globo tem um papel na cultura brasileira que se expressa em um capital acumulado através da novela. A novela tem a cara do Brasil. Como que você vê o Globoplay produzir novela adaptada à plataforma, que seria uma novela serializada? E o João Massarolo da UFSCar fala o seguinte: a Globo fala como um conglomerado mais unificado, essa coisa da uma só Globo. Mas o quanto que essas estratégias realmente já estão dialogando? Professora Maria Imaculata, um prazer tê-la aqui nessa conversa. A senhora que acho que conhece muito bem o trabalho que a gente faz e fala com muita propriedade das novelas. A novela, eu sou um crente na novela. Eu acredito na força da novela. Eu acredito que eu vou morrer, espero morrer muito velho, espero morrer com 100 anos, e tenho certeza que no meu último dia de vida na Terra vai ter muita gente consumindo novela no Brasil, né? No entanto, a novela se transforma, e se transforma mesmo antes até do advento das plataformas de streaming, né? Se a gente olha para a Avenida Brasil é um marco na telenovela. Se a gente olha para Verdades Secretas talvez seja um marco ainda maior, porque ela já traz outros elementos. Acho que existe a figura da super série, né, que mistura os elementos da telenovela, né, e a telenovela tem ali os seus elementos clássicos, o melodrama, alguns aspectos das falas reiterativas, a obra aberta, né, tem toda a técnica ali de análise da telenovela, enquanto que a série ela tem outras características, mas eu vejo produtos que vão buscar uma convergência, né, de um produto que é meio híbrido entre a série e a novela. E eu posso dar um exemplo para vocês,
que é Verdades Secretas e Verdades Secretas 2. Então, vocês já devem ter visto aí na imprensa, a gente já confirmou a realização de Verdades Secretas 2 no ano que vem, e será um original Globoplay. Então, é um produto que ele nasceu na TV aberta, e na sua segunda edição será uma edição que vai primeiro no Globoplay. Então, esse formato de produções com 50 a 60 episódios, né, podendo chegar até 80, né, diferente da novela tradicional, uma novela das 8 tradicional, que chega a 180. Né, eu não acho que a gente vai ter uma novela de 180 capítulos no Globoplay. Mas sim, nós queremos experimentar com um formato de novelas mais curtas e que são um híbrido, que conservam vários dos aspectos de sucesso da telenovela, mas que se aproximam um pouco mais das séries que são o gênero predominante no streaming. Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas eu entendo que as plataformas de streaming contribuirão para o desenvolvimento e a evolução do gênero telenovela, à medida que permitem que novos formatos sejam experimentados, né? E eu acho que novos formatos também serão experimentados na TV aberta, como já vinham sendo experimentados. A novela hoje dos anos 2020 é muito diferente da novela dos anos 70, 80. Né? E a novela evoluiu de maneiras diferentes no México, na Turquia, na Coreia do Sul. No Brasil, por exemplo, eu acho que é onde a novela envelheceu muito bem. Né? O gênero novela está muito saudável, né? E basta ver as taxas de audiência, né, de produtos como A Dona do Pedaço, A Força do Querer, novelas de um sucesso retumbante, né, que tinham ali 40, 50 milhões de pessoas assistindo os seus episódios ali, especialmente nas retas finais. Sobre a questão corporativa, o discurso corporativo, eu acho que enfim, eu acho que as questões corporativas, em muitos casos, elas devem até ficar mais no lado de dentro do muro mesmo. Então, nesse momento, a gente não, né, a Globo não buscou falar para o público em geral da sua estratégia de unificação, porque o público quer ver o conteúdo, né? Ele quer. Mas eu acho que isso já vem. Eu citei vários exemplos aqui de ações conjuntas de TV Globo e Globoplay, né? Agora a gente vê isso com os canais Globo também, os canais de TV por assinatura. A gente vê, por exemplo, o próprio fenômeno das lives, que eu tratei aqui na apresentação mais cedo, que envolveu TV Globo, Multishow, Globoplay e as plataformas dos artistas no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Isso mostra uma abertura muito maior da Globo, né, para experimentar, para fazer eventos multiplataforma. E eu acho que isso vai ficar mais claro para o público à medida que esses conteúdos, né, assim, o Globoplay produz muitos conteúdos em conjunto com o Multishow, com o GNT, com o Gloob, e esses conteúdos vão trafegar de janela em janela. Como eu falei, o fato da gente produzir, coproduzir e licenciar conteúdo para várias janelas é uma fortaleza, né? Isso permite que esse conteúdo seja mais bem experimentado, mais bem rentabilizado, que o ciclo de vida dele seja um ciclo de vida mais rentável do que quem só tem uma janela para rentabilizar. E eu acho que isso talvez... O importante é que o consumidor perceba os benefícios, né? Isso, claro, a fusão aconteceu agora, em janeiro desse ano, então tem 7 meses, né? Que esse processo, assim, é uma fusão de empresas do tamanho de Globo, Globosat, Globo.com e Som Livre, não é simples. Vocês podem imaginar que é um processo que tem fricções, mas eu acho que a gente está superando muito bem. Acho que tem a liderança do Jorge Nóbrega, que é o nosso CEO, que é uma liderança muito tranquila, muito serena e que aponta a direção com muita tranquilidade, né? E acho que dá respaldo para a gente para buscar executar as estratégias no tempo correto e esperar, assim, que a gente vai colher os frutos do que a gente está plantando hoje. Beleza, obrigadão, Érica. Última dupla de perguntas. A penúltima aí do Danilo Mecenas, ele pergunta se há mudanças e quais são essas mudanças nas estratégias de engajamento de fãs no Globoplay em relação a outras ações da própria Globo, em relação ao engajamento de fãs, engajamento nas próprias redes sociais. E a Lígia Lemos, que é doutora pela USP, pergunta qual foi o impacto da pandemia no número de produções originais da Globoplay, do Globoplay
quantas obras estavam nos planos e foram adiadas, e se já tem alguma previsão de quando as produções serão retomadas. Perfeito. Bom, o diálogo com os fãs é uma coisa que a gente busca o tempo inteiro, né? Mas fãs são bichinhos complexos, né? A gente adora os fãs, a gente tem muito carinho por eles, mas eles cobram muito e tem que cobrar mesmo, né? O fã nunca está satisfeito, e o que bota numa pressão positiva na gente, né? O fã sempre assim, e o fã, ele às vezes é muito passional, né? Então ele quer que a série dele tenha um destaque maior do que a série, né? Os fãs, os fandoms são muito organizados, às vezes em tribos, né? Em tribos que defendem com muita força e com muita visceralidade, né? As suas obras, os seus talentos preferidos. E uma prova disso, assim, eu não sei quem teve na Comic Con, eu vou falar que eu sou suspeito, tá? Mas eu acho que o stand mais divertido da Comic Con era o stand do Globoplay, né? Sem dúvida nenhuma era o mais movimentado, tinha coisa acontecendo o tempo inteiro, né? E um engajamento incrível dos fãs, né? Porque são poucas as oportunidades que a gente tem, né, de ver essa relação, que ela acontece principalmente nas redes sociais, se manifestar no mundo físico, né? Eu até estou com o coração muito partido, eu não sei ainda dos planos do pessoal da Comic Con, vou até conversar com o Pierre amanhã, para ver se vai ter uma edição física esse ano ou não, mas é o momento em que os fandoms se encontram, né, com os talentos, com as obras, né? Mas é uma relação super divertida, né? Porque a gente passou um semestre inteiro ouvindo assim, qual é a data das Five, qual é a data das Five, qualquer post que a gente falava assim, que a gente anunciava uma obra nova, estamos lançando tal, aí entrava alguém, tá, mas e a data das Five, né? Até que tanto eles fizeram que conseguiram. Amanhã a gente vai contar qual é a data das Five. E é claro, a gente usa, né, isso também é muito medido, né? Então a gente tem várias ferramentas de social listening, né, que trazem informações, né, das conversas, fazem essa escuta social, né? Em Twitter, em Facebook, em Instagram, e assim, a gente está sempre aberto. Também as plataformas são usadas para os clientes se queixarem, né, os assinantes se queixarem de questões técnicas que eventualmente eles tenham, e a gente tenta sempre correr para dar a resposta o mais rapidamente possível, né? E a última pergunta? Sobre as produções durante a pandemia. As produções foram muito afetadas, muito afetadas. A gente teve que parar, né? Todas as nossas produções foram paralisadas. O nosso número seria maior, né? Esse número que a gente mostrou de 11 produções originais, 11 originais Globoplay no ano de 2020 seria maior. Esse número ia chegar perto de 18. Então dá para ter uma ideia do tamanho do impacto que a gente teve. As produções estão sendo retomadas na Globo, né? As novelas, algumas novelas vão, né? A gente vai retomar a produção de Amor de Mãe, por exemplo. A gente está estudando as condições sobre as quais a gente vai voltar, né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Eu moro na Califórnia, a Califórnia abriu tudo muito rápido e tem várias coisas fechando, né? Porque assim que abriu, os números da doença voltaram a subir. Então a gente tem que fazer com muita responsabilidade. A prioridade é sempre a saúde, né, dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, dos nossos terceirizados, dos nossos parceiros. A prioridade será sempre a saúde das pessoas. Nunca a gente vai forçar a barra e correr para acelerar uma produção, porque a gente precisa ter algo para a estreia. E o que a gente fez foi espaçar algumas produções. Desalma é uma produção que deveria ter estreado em abril, né? E aí, quando a gente viu essa eclosão da pandemia, a gente remanejou, e vai aqui mais uma informação, né, exclusiva para vocês: outubro, não tenho a data ainda, mas em outubro a gente estreia Desalma na plataforma. Então esse foi um dos efeitos, né? A gente pegou uma obra super importante e retardou 6 meses a estreia dela, porque a gente previu que no próximo semestre a gente ia ter um buraco muito grande no primeiro semestre de 2021. Então, Onde Está Meu Coração, por exemplo, que é outra das nossas grandes produções, que está indo super bem nos festivais aí internacionais, ficou para o primeiro semestre do ano que vem. A gente teve que fazer um remanejamento de produções por causa da pandemia. Afetou bastante a gente, afetou tanto as produções dos estúdios Globo, quanto as produções do mercado independente. A gente torce muito para que isso seja superado, né, e que o trabalho criativo, né, dos produtores, dos autores, dos
dos artistas, dos técnicos, de todo mundo possa ser retomado. Né? A indústria criativa é uma grande empregadora, né? A gente emprega muita gente na Globo e fora da Globo, nos nossos parceiros, nas produções independentes, e claro que nós temos a preocupação com o emprego, como todo mundo tem, a gente quer voltar a empregar por meio das nossas produções, mas em primeiro lugar está a saúde das pessoas. Eric, muito obrigado pelo nosso papo, foi ótimo, a gente esteve aí conversando com pessoas do Brasil todo, de São Paulo, do Rio, da Paraíba, de Ponta Grossa, e agradeço em nome de toda a Unicinos, a você, a Globo Universidade, que principalmente em nome do programa de mestrado e doutorado em comunicação. Só antes de passar o vídeo, pedir passar a palavra para o Eric se despedir. Bom, muito rápido, muito obrigado a todos, foi um prazer, assim, as perguntas de altíssimo nível, que bom que a gente conseguiu manter esse diálogo, acho super importante a gente se aproximar da academia, seja de acadêmicos, de mestrandos, doutorandos, professores, estudantes. A Globo é uma empresa que está cada vez mais aberta, né, dialoga com a sociedade, sempre que possível, né? Claro que tem temas que são temas mais sensíveis, concorrenciais, mas tudo aquilo que a gente pode falar, a gente fala e gosta de ouvir também, né? Assim, estamos abertos para ouvir as críticas, as sugestões, tudo aquilo que faz com que a gente possa crescer. Obrigado a todos, foi um prazer, até a próxima. Beleza, obrigadão, Eric, e fiquem aí com o vídeo do Globo Universidade. Convido vocês a continuar assistindo as lives que a Unicinos está fazendo no Conecta Mais e nos vemos em breve. Até mais. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, qual recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, qual recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Dialogar, inspirar, engajar, participar, abram-se as portas, o jovem quer entrar. Do entretenimento ao jornalismo, da comunicação, a tecnologia. Espaço é o que não falta, nem pensamento. Globo Lab fomentando a nossa cria. Apoio à pesquisa, e sim, aqui nós temos. Aqui o jovem toca, tudo desenvolve. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. 50 milhões de jovens entre 15 e 29, 2 em cada 3 querem que a vida se transforme. Pra isso existe o Menos 30 Fest, para que os jovens se manifestem em rodas, palestras e oficinas, empreender e inovar. Virou rotina nos centros acadêmicos, a parceria lá tem feras da Globo dando aula, é sintonia. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Que papos é esse? Vai, me diz aí, desperta o interesse de falar e de ouvir. Imagina jovens interessados, batendo papo com profissionais do mercado. Empreendedores, curadores, ativistas, a troca é boa, diversidade na pista. No Caderno Globo a conversa continua, de consumo consciente, a mobilidade na rua. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, qual recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. É responsabilidade, é responsabilidade, é responsabilidade, é responsabilidade.